Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Imagino que sim, já que o Belo é finalista do Campeonato Paraibano 2026. Foi suado. Teve momento que pareceu que não ia dar, mas acabou dando. Belo 3-1 reverteu a desvantagem do jogo de ida e chega a grande decisão, esperando agora o vencedor de Campinense e Souza, que vão se enfrentar nesse domingo lá no Amigão. Bom, missão 50% cumprida. Quando o Botafogo entra no estadual, ele tem duas missões: garantir calendário e garantir o título e manter aí a hegemonia de maior campeão. Metade disso foi cumprido. Botafogo garantido na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste de 2027, competições que são importantes em termos de visibilidade, mas sobretudo em termos financeiros. São competições que pagam melhor do que a Série C, por exemplo, dependendo da fase. Então, o Botafogo garantiu mais um ano participando dessas competições e agora é cumprir a outra metade da missão, que é ser campeão estadual. No final do vídeo vou projetar um pouquinho, Afinal não dá para falar muito porque a gente não sabe o adversário ainda, mas já dá para dar um pitaco. Mas antes falar desse jogo, falar da semifinal, um jogo onde a gente teve muitas alterações no time titular, Foram 7, algumas forçadas, algumas por opção, Vou falar sobre todas elas, começando pela do Luiz Daniel no time titular e o Fracaro no banco. Correto, esperado, Lisca fez o que tinha que fazer. Não daria para ter um goleiro inseguro num jogo onde você não pode errar, Enfim, seria suicídio. Então, o Lisca até falou na coletiva, que o Fracaro no próximo jogo vai ser relacionado. Não deixou claro se como titular ou como reserva. Até acredito que como reserva. Eu acho que o Luiz Daniel vai seguir como o camisa 1. Mas preferiu realmente tirar o jogador até da lista de relacionados. Aí na direita o Eric foi por opção e também um misto de preservação do jogador, porque o Eric vinha muito mal, o jogador que a torcida mais pega no pé, é o Eric. E o Lisca também não quis começar com ele, também para não gerar nenhuma insegurança nele, que passasse para o time, que pudesse ocasionar um erro grave. Então eu até entendi o Eric ir para o banco, só que o reserva dele é muito ruim, O Lucas Senna consegue ser pior do que o Eric. O Lucas Senna jogou hoje só para se defender no momento que ele precisava ir bem, diminuir o espaço na finalização do gol do Serra Branca, ele fica ali dando espaço, dando lado para o jogador finalizar, completamente passivo na marcação, e quando precisou atacar um pouquinho, já errou lances de meio metro, passe de meio metro, enfim, coisas bem básicas, e aí o Lisca teve que acionar de novo o Eric. Aí na zaga, Ian Souto voltou ao time titular, Júlio Vaz foi pro banco, Ian Souto aí é uma mudança em relação ao último jogo, mas um retorno de um titular. Márcio Silva mantido na zaga, Bu mantido na esquerda, porque o PK machucado. No meio, aí sim, do meio para frente mudanças, porque o Varela machucado não estava à disposição. Entrou o Nardini, que é um volante com mais característica ofensiva, e funcionou, Ele fez o terceiro gol. O Maduro mantido no time, o Nenê. E aí, o trio ofensivo completamente modificado. 2 por lesão, Guilherme Santos e Caion machucados, ficaram de fora. E aí, o Dourado foi para o banco também. Um jogador muito pressionado pela torcida, um jogador também que não vem rendendo o que se espera. O Lisca preferiu colocar o Rodolfo, um jogador com crédito com a torcida, porque chegou há uma semana. Então, também fez sentido essa alteração. E as duas ali não tinha muito o que fazer. Felipe Azevedo entrou no time titular. E o Atamoto teve que ser acionado, já que o Caio também não estava à disposição. Então, Botafogo bem modificado. Mas assim, eu concordei, tá? Talvez Eric pelo Lucas Senna, eu achei que piorou o time. Mas de resto, eu acho que o Lisca fez o correto. Só que não funcionou dentro de campo, O Botafogo fez um primeiro tempo ruim. Um jogo que as duas equipes tiveram poucas chances. Até lembrou muito o primeiro jogo, que foi um jogo bem fraco das duas equipes. O Serra Branca teve uma chance numa cabeçada que o Márcio Silva tira em cima da linha. E o Botafogo, mais uma vez, como no primeiro jogo, muito volume, mas sem conseguir acelerar o jogo e sem conseguir quebrar linhas. O Botafogo não conseguia quebrar linhas no primeiro tempo.
só teve finalização de fora da área do Nenê, teve uma falta do Nenê, tranquilo ali que o goleiro defendeu. E. Ah, não, acho que teve uma finalização do Felipe Azevedo, né? A do Nenê foi o chute que me pareceu travado, né? Que o árbitro nem deu escanteio ali no final, né? Que ele faz um drible e quando finaliza é travado pelo jogador do Serra Branca. Então, assim, foi muito pouco. Para um time que precisava reverter o resultado, o Botafogo criou muito pouco. Foi um time que não conseguiu acelerar, né, em muitos momentos, então isso enervou o torcedor. O time não conseguia dar velocidade ao jogo. O Bull muito mal na direita, o Lucas Sena nem aparecia, né? Os jogadores que começaram sem conseguir ali dar muita velocidade. O Atamoto até em alguns momentos conseguiu, o Nenê com o Felipe Azevedo, mas foi muito pouco, né? Eles fizeram um esboço ali de conseguirem de fato acelerar o jogo, fazer que o Botafogo criasse jogadas e pressionasse o adversário, mas acabou não conseguindo. O primeiro tempo termina 0-0. Obviamente, torcedor insatisfeito, mas aí aconteceu o que acontece praticamente em todos os jogos do Botafogo na era Lisca. É a conversa do intervalo, é a bronca do intervalo ter um efeito imediato nos primeiros minutos, né, da etapa final. Aconteceu isso no último jogo, né? A única chance que o Botafogo teve, de fato, contra o Serra Branca foi uma cabeçada, né? E depois um chute do Rodolfo no rebote que sai logo depois do intervalo, nos primeiros minutos do segundo tempo. O gol contra o Misto foi nos primeiros minutos também do segundo tempo. Teve outros jogos também, né? Que o Botafogo faz o gol ou começa bem os primeiros minutos do segundo tempo. E isso aconteceu de novo, né? O Botafogo se impõe, né, na volta do intervalo, não cria tantas chances, mas consegue criar uma que é o primeiro gol. Um belo lançamento do Bull, que finalmente acertou algo no jogo, né? Não estava bem, mas enfim, conseguiu um passe difícil, um passe longo, né, um cruzamento longo para o Felipe Azevedo chegar nessa bola no tempo certo, cabeceando certinho, sem chance para o goleiro, e o Botafogo fazendo 1-0. Hoje foi um jogo que o Botafogo ganhou muito na qualidade técnica dos seus jogadores. Quando essa qualidade técnica finalmente apareceu, o Botafogo ganhou o jogo. Foi basicamente isso que aconteceu. Esse primeiro gol é isso. O Bull consegue fazer algo tecnicamente que não vinha conseguindo, e o Felipe Azevedo chega numa bola que não é todo jogador que chega, né? Chegar naquela maneira, no tempo certo, inteiro, para dar aquela cabeçada, não são muitos jogadores, sobretudo que disputam o Campeonato Paraibano, que conseguem. Então o Botafogo faz o primeiro gol ali, numa jogada desses dois jogadores, e faz 1-0. Só que aí tem o banho de água fria, né? O gol da equipe do Serra Branca, um belo chute do Marcelo Toscano, mas como eu disse, o Lucas Sena marcou muito mal nesse lance, né? Muito passivo, não fechou o espaço, não tentou bloquear, enfim, deixou o jogador completamente com a visão perfeita ali para finalizar. E tudo bem, tem mérito no chute do Toscano, mas a marcação poderia ter complicado um pouco mais, né, a situação do atacante do Serra Branca. E aí o Luiz Daniel não tem culpa, 1-1, e aí fica aquele sentimento, pô, não vai dar de novo, pô, tem que fazer 2 gols, se fizer um ainda é pênalti, que ninguém garante que vai conseguir a classificação. Mas o Botafogo vai melhorando, e aí as mudanças também surtem efeito, sobretudo, né, a do Dourado. O Dourado entrou e entregou o que não havia entregado até agora. O Dourado até tinha um gol no Campeonato Paraibano, mas era de pênalti, né? Contra o Atlético de Cajazeiras. E é um jogador que ali, junto com o Nenê, decidem um jogo no segundo tempo, né? O 2-1 sai numa bola parada, aquilo que eu digo. O Botafogo tem problemas ainda para quebrar linhas, mas consegue ter a bola parada ainda forte, que você pode esperar um gol, e no momento que o adversário der um pouco mais de espaço, como foi o terceiro gol, você também pode marcar. Então o Botafogo faz o segundo gol, cobrança de escanteio do Nenê perfeita na cabeça do Dourado, que, enfim, Dourado dos bons tempos, fazendo 2-1 ali por volta dos 30 minutos, e o Botafogo mantém a pegada, assim. Eu acho que o Botafogo, ele não chamou o Serra Branca para o seu campo, não ficou satisfeito com 2-1 e foi buscando o segundo gol. Tem uma boa leitura de jogo do Lisca, tá? Porque ele libera os laterais de vez, né? Ele coloca o Eric no lugar do Lucas Sena, que não dava, né? O time precisando de gol, não dava para ter ele em campo. Coloca o Dourado, enfim, coloca o time para frente. Ele até fez muitas mudanças, 6 por meia dúzia.
mas foi mudanças assim muito assertivas. Por exemplo, ele tirou um zagueiro e colocou outro. No momento que você vai se expor mais defensivamente, você precisa de um zagueiro mais descansado, né? Então foi inteligente do Lisca ter colocado o Igor Moraes. Nos volantes, ele poderia ter tirado o Nardini, que fez o terceiro gol, mas ele preferiu tirar o Igor Maduro e colocar o Thalisson, né? Então, certamente foi uma dúvida que ele teve ali. E ele tirou o Igor Maduro também, imagino, pela questão física. E liberou mais o Nardini ali para ser um volante mais ofensivo. E ele faz o terceiro gol chegando ali de trás para finalizar. Então, foram mudanças do Lisca que foram inteligentes. E até mudanças táticas do time. Colocou 2 centroavantes, mas os centroavantes também se movimentando, né? Porque às vezes o técnico bota 2 centroavantes, mas a bola não chega para esses centroavantes. E esses centroavantes também não vão buscar jogo. E hoje não, né? Os centroavantes ali, quando tiveram que buscar o jogo, buscaram. Não ficaram só ali parados esperando a bola chegar. Liberou os laterais, liberou os volantes, colocou de fato ali o time para frente. Para buscar o terceiro gol, porque os pênaltis era arriscado, né? O Botafogo foi eliminado pelo Micho nos pênaltis. O time da casa, o time que tem uma torcida maior, tem uma pressão maior na hora de bater pênalti. Então, foi muito importante buscar esse terceiro gol e o Botafogo é premiado. Numa luta do Dourado, rouba a bola, consegue um belo lançamento, invertendo o jogo para o Nenê, que faz algo que assim poucos jogadores também seriam capazes, que é pegar a bola isolado, tudo bem, tá quase no 1 contra 1 ali no mano a mano, mas tem jogador na sobra chegando também. Então não era um lance muito fácil, muitos jogadores teriam perdido aquela bola facilmente e o Nenê consegue conduzir, consegue segurar, consegue finalizar, consegue até tirar alguma coisa ali daquela bola que ele pega, a bola sobra ali. Esse tempo que o Nenê segura é o tempo que o Nardini chega para finalizar quando a bola sobra. Então, ter um jogador diferenciado faz diferença, né? Com perdão da redundância. Né? E aí o Nenê consegue tirar algo ali daquela jogada que ele estava meio isolado, a bola sobra para o Nardini de longe, acerta um belo chute, assim como havia acertado contra o Souza, né, na primeira fase, e faz o 3-1, né? O Botafogo classificado, teve confusão também, né? Ali eu não consegui entender a confusão, tá? Depois eu vejo o vídeo, mas foi... Ali, eu não entendi nenhum motivo ali, mas teve uma confusão generalizada. O Márcio Silva foi expulso, né? Então tá fora do primeiro jogo da final. E o que eu acho até bom, tá? Eu acho o Igor Moraes melhor do que o Márcio Silva. O Márcio Silva é um zagueiro que às vezes é muito vacilante, né? Ele comete uns vacilos que não pode acontecer. Teve também questão do árbitro errando, tá? Assim, teve uma agressão, aí o vídeo eu vi, do jogador do Serra Branca chutando, né? Acho que foi o Maduro, ou foi o Ian Souto, ali no segundo tempo. No momento que o Botafogo fica com um jogador a mais, é muito satisfatório, né? E o árbitro me parece que viu, pela imagem, parece o árbitro até próximo e pipocou o árbitro. Inclusive, assim, falar uma coisa, tá? É impressionante como o Botafogo nunca existe erro de arbitragem a favor do Botafogo, cara. É um negócio assim. Até lances duvidosos não é marcado pro Botafogo, assim. A dúvida é sempre contra o Botafogo. No geral, no Campeonato Paraibano, até entendo que os árbitros são ainda, talvez, a questão, o inconsciente, né, do que já aconteceu lá, a Operação Cartola e tudo mais. Mas, pô, é incrível, né? Incrível que o árbitro ou pipoca em lances claros, ou, enfim, na dúvida, não marca um pênalti. Enfim, até acho que o pênalti não foi, tá? O que o Botafogo reclamou. Eu acho que o jogador corta na bola. Pode até ter pego o Rodolfo depois, mas me parece que no primeiro momento é na bola. Mas é só chamar atenção nisso, né? Enfim, se você acha que o árbitro vai marcar algo que não é muito claro para o Botafogo, isso não acontece no Campeonato Paraibano. Então por isso o VAR na final, inclusive, é super importante para a gente não ter árbitros pipocando, como o de hoje pipocou, não expulsando o jogador do Serra Branca, porque aparentemente ele estava de frente para o lance. Mas enfim, Botafogo classificado, foi na superação. Eu acho que os méritos estão muito nos jogadores mais experientes que chamaram a responsa. Né? Felipe Azevedo fez gol, Nenê deu assistência,
e participou de outro gol também. O Dourado a mesma coisa, semi-assistência e gol. Então esses jogadores que você espera que nesses momentos decisivos eles apareçam, eles apareceram, né? E muito por isso o Botafogo conseguiu aí a classificação, né? O Serra Branca jogou muito em linha baixa, né? Mas nos momentos que o Botafogo conseguiu achar um espaço, né? Que é no gol do Bull para o Felipe Azevedo, no passe do Bull para o gol do Felipe Azevedo, no contra-ataque ali, né? Do Dourado roubando a bola e depois fazendo um lançamento longo, deu espaço, o Botafogo matou o adversário, e também numa bola parada que o Botafogo também consegue aproveitar. Então é um time que realmente ainda, quando pega um adversário fechado, tem muita dificuldade. Mas se der algum espaço para o Botafogo tem jogadores capazes de decidirem, né? E isso aconteceu nesse sábado lá no Almeidão, com um ótimo público, né? Foi um jogo que no final das contas foi divertido, né? Assim, mas foi tenso em muitos momentos e com muitos momentos de raiva, né? O final foi feliz, mas até chegar a esse final, o torcedor sofreu bastante. Mas eu acho que o Botafogo está em evolução, reforços chegando, né? Tem que reforçar mais ainda, sobretudo as pontas. Mas o Botafogo chega mais preparado para a final do que disputou a primeira fase, do que teve as semifinais. Eu acho que agora com os reforços, o Botafogo, com uma semana de intervalo, né, entre as partidas, o Lisca pode evoluir esse time, fazer o time render também às vezes quando pega o adversário mais fechado e conseguir ser campeão paraibano, né? Vou fazer um vídeo projetando a final, mas seja contra Campinense, contra Souza, seriam dois bons adversários, né? Ganhar um clássico ou ganhar do Souza finalmente aí depois de 3 anos, 2 com o Souza ganhando na final e um Souza ganhando na semifinal. Então, qualquer adversário que vier, eu acho que é interessante. Eu acho que para o Botafogo, assim, o Souza seria melhor porque o Souza tem Copa do Brasil no meio. Então vai dividir a atenção. Mas por outro lado, o Botafogo tem um campo pior para jogar, se for o Souza. Se for o Campinense, tem um Campinense de Evaristo Pisa, que conhece bem o Botafogo, que é um adversário que cresce contra o Botafogo. Então também não seria bom, né? Enfim, enfrentar o Campinense. Eu acho que é pior pegar o Campinense, tá? Eu acho que o Souza tem a questão... Eu acho que os elencos são equivalentes, mas jogar no Marizão é pior do que jogar no Almigão. Então até prefiro pegar o Campinense. Na verdade, pegar o Souza do que o Campinense. Eu acho que o Souza... Ele oferece menos riscos ao Botafogo. Ainda mais sem o Luiz Henrique. Eu acho que o Campinense, mesmo sendo um time sem divisão, tem o Pisa, é um time de camisa, então já ganhou da gente de 4-1. Então o Souza seria um adversário talvez um pouco mais acessível. Mas enfim, o Botafogo não tem essa, tá? Com o elenco que tem, com o investimento que teve, seja Souza, seja Campinense, tem que jogar a final, tem que se impor, como fez no segundo tempo, aproveitando qualquer mínimo vacilo do adversário e lutando muito pelo resultado. Que seja assim na final para o Botafogo aí finalmente ser campeão paraibano depois de 7 temporadas. É isso. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário aí que também é super importante.